todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos tratar de trechos, pedacinhos selecionados de um livro chamado Os Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, com a psicografia do Francisco Cândido Xavier. Nós não percebemos, mas à nossa volta trafegam as entidades do bem, as entidades que vão auxiliar os doentes, que vão auxiliar aqueles que estão desencarnando, que vão socorrê-los para que façam a transição de uma maneira mais simples ou que possam energizá-los para que eles tenham uma sobrevida que seria importante para que eles pudessem retomar, completar o seu compromisso na Terra, a sua programação. Então, em um trecho do livro, o André Luiz está junto com um mentor chamado Alexandre, que é o seu orientador naqueles trabalhos, e adentra o local que eles estão socorrendo um moribundo, o grupo do irmão Francisco, do qual pertencem vários desencarnados que se dedicam a amparar aqueles que estão necessitados, estão em desespero, estão sofrendo de maneira bem forte. E eles socorrem uma pessoa e depois disso há um diálogo em que o irmão Francisco fala uma coisa que é muito importante para a gente entender. Ele fala assim: meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nolas dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Aí o André Luiz pensa assim: era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. E mais para frente, eles vão conversando e daí você percebe o que muitas vezes nós executamos um benefício para alguém e ficamos tristes quando a pessoa não reconhece que nós a ajudamos. E nós procuramos amparar as pessoas e, mesmo não esperando nada, ficamos lá na expectativa, será que vem um agradecimento ou não? E muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus, de agradecer aos bons espíritos por todo o amparo que nos dão todos os dias, todos os instantes. Que nós, nestes momentos que podemos amparar, que estamos dando de nós temos também que agradecer a Deus por essas oportunidades. Porque nós às vezes achamos que nós estamos fazendo grandes coisas, esquecendo da inspiração dos nossos mentores, esquecendo do amor daqueles que nos querem bem do lado de lá, que já se foram. Então,
nós somos envolvidos por esses espíritos mediante o quê? Mediante a nossa sintonia. Então, quanto mais nos tornamos reconhecidos, mais sintonia nós temos com esses espíritos e mais bem podemos auxiliar e melhor somos auxiliados. Em outro trecho, ele fala assim: como exigir dos outros conduta rigorosa, correta, se ainda somos criaturas ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Quantas vezes a gente esquece de que os outros estão no grau de desenvolvimento, de evolução de cada um e queremos a perfeição, queremos a ação correta, queremos a atitude imediata que nós achamos e julgamos necessária? Então, quando ele fala, nós não somos perfeitos, quem somos nós para exigir de alguém que ele tenha uma atitude específica, idealizada por nós? Então tenhamos calma, cada um vai chegar no seu ponto, ao seu tempo, no ponto de evolução que a gente acha que já hoje que é necessário. As ações, as atitudes que nós julgamos necessárias. E para isso nós temos que ser o quê? Caridosos com os outros. Temos que exercer a nossa paciência, a nossa tolerância com aqueles que às vezes não entendem do que falamos, com aqueles que nos julgam equivocado, e continuar vibrando, continuar amparando, continuar fazendo com que a pessoa sinta de você uma vibração boa. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, às vezes, acontece de a pessoa mudar, a pessoa passar a receber. Então nós temos que exercer uma coisa que a gente vive falando aqui na nossa casa, que é o livre-arbítrio. E ele coloca em um dos capítulos uma passagem em que está tendo um curso, né, lá no plano espiritual, e nesse curso vão pessoas que estão dormindo, não necessariamente espíritas, mas pessoas de boa vontade, pessoas boas, pessoas que têm amor para dar, e vão fazer esse curso durante o sono. Então, eles têm esse compromisso, o mentor deles orienta onde é o trabalho e eles se dirigem para o local. Mas faltando pouco tempo, né, tem também os desencarnados, né? Então ele diz assim que é coisa de uns 100 encarnados que estão lá desdobrados e mais de 1000, né, desencarnados. E ele fala assim, olha, está faltando 2 dos irmãos encarnados que nós temos, que deveriam estar aqui e não estão em nossa companhia. Pede para um irmão que está ali, irmão Sertório, que os procure. Fala assim, olha, vai lá ver o que está acontecendo, né? Por que eles ainda não chegaram? E o André Luiz se oferece para ir junto e acompanha o Sertório. E eles chegam na casa do primeiro irmão, o irmão Vieira, e o irmão Vieira está dormindo, como era esperado. Só que ao lado dele tem uma entidade fazendo uns sinais para ele, e ele apavorado, gemia, falava enquanto dormia com aquela voz assim,
sabe? Estertorada. E era um pesadelo. Ele estava tendo um pesadelo. Aí eles vão lá e, primeira coisa, eles tentam conversar com a entidade que está ali. Falam assim, o que está acontecendo? E a entidade diz assim, eu sou amigo dele. E ele, numa reunião com a família, hoje, disse uma coisa sobre mim que ele não sabe de todos os fatos e fez mau juízo de mim. Eu não acho justo ele falar mal de mim se ele não tem ciência de todos os fatos. Eu sou amigo dele, mas eu não acho justo isso. Aí o André pergunta, e aí, né? O que a gente pode fazer? E o Sertório fala assim, olha, retirar violentamente a visita, cuja presença ele próprio propiciou, não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento, mas podemos socorrê-lo acordando-o. E sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga, e ouviu exclamar palidíssimo, graças a Deus acordei, que pesadelo terrível. Eles não podiam interferir na sintonia dos dois. Por quê? Porque o Vieira tinha atraído, tinha sintonizado com outro companheiro lá, que estava injuriado com ele. E aí ele fala, olha, a gente não pode ficar aqui, mas vamos ver o que está acontecendo com o Marcondes, né? Porque nós temos pouco tempo porque vai começar a aula lá do curso. Aí eles vão atrás do Marcondes. E eles adentram assim o prédio do Marcondes, o quarto que o Marcondes está dormindo, e ele olha assim e percebe que o Marcondes revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. E ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Ele tinha fumado um cachimbinho de ópio e estava lá prostrado. Ele que tinha um compromisso de trabalho à noite, compromisso espiritual dele. Não pode não ser consciente, mas é o mesmo espírito, certo? Que tinha o compromisso e fumou o cachimbo. E aí o Sertório fala assim, Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu, lacrimoso e humilhado, ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu. Não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu-o. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Aí o Sertório se volta para o André Luiz e fala assim, voltemos imediatamente. E aí o André Luiz fala assim, e em que ficamos? Como é que não vai acordá-lo? E o Sertório fala assim, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Aí eles falam assim, voltemos imediatamente, disse ele decidido. Então, em nenhum dos dois casos, ele pôde intervir
para ajudar. Por quê? Porque era sintonia do encarnado com os desencarnados. Era o livre-arbítrio do encarnado tomando decisões equivocadas que resultaram num pesadelo e na drenagem das suas forças por obsessão, através dessas entidades que estavam lá para vampirizar as energias dele. Ele tomou uma decisão de se drogar, o outro foi imprevidente em fazer juízo sobre uma pessoa que não podia se defender e que ele não tinha conhecimento de todos os fatos. Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são motivos de vinculação com os espíritos. Então, quando nós queremos a aproximação dos bons espíritos, nós temos que estar sintonizados neles, senão eles não conseguem nos ajudar. Por quê? Porque nós estamos sintonizados com os espíritos menos felizes. Esses dois casos são bem marcantes, porque são espíritos que estão selecionados, fazem parte dos 100, que estão lá selecionados para fazer um curso na espiritualidade de alta relevância, para trabalho de ajuda aos encarnados e desencarnados. E mesmo assim, sujeitos ao quê? Sujeitos à obsessão. Consequência do quê? Das suas atitudes, dos seus pensamentos, da sua imprevidência. Para que nós possamos evitar esse tipo de coisa, é necessário que nós reconstruamos o nosso padrão mental, que nós edifiquemos uma nova filosofia de vida e de pensamento. Então ele diz em um outro trecho a seguinte parte: como projetar construções sem bases legítimas e atingir os objetivos sem atender aos princípios? Como é que eu vou conseguir projetar alguma coisa, planejar alguma coisa, se eu não tiver o alicerce adequado, não tiver o princípio dentro de mim para poder fazer a construção de alguma coisa? Aí ele fala assim: não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita. Não adianta a gente estar com disposições maravilhosas, vontades santificadas, e não realizarmos absolutamente nada, não darmos exemplo de nada, não tomarmos ações de nada para o bem. Lembra do livre-arbítrio? Daqueles irmãozinhos lá? Do mesmo jeito que funciona para a parte negativa, funciona para a parte positiva. Se nós, com a nossa fé, passarmos a agir, nós estamos construindo, estamos edificando. Aí ele fala assim: a edificação do reino interior com a luz divina reclama todo o trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece aos mais simples trabalhos da natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Quando nós nos dispomos a edificar os templos da fé
o templo da luz de Deus em nosso coração, em nosso espírito, nós temos que fazer o quê? O melhor templo possível. Inabalável. A nossa fé não pode ser abalada por um acidente, por uma briga, um evento qualquer que nos desequilibre. Ela tem que ser fixa, firme, forte, e tem que ser harmoniosa, tem que ser bem equilibrada, certo? Não é um padrão estético, porque não é para fora, é dentro, certo? Então, é aquilo que você vai fazer para os outros que vai se refletir dentro de você. A luz que você conseguir levar para o próximo, o sorriso que ele recebe ao mesmo tempo que recebe uma cesta básica, que ele recebe uma prece, que ele recebe um papelzinho de vibração, é o sorriso que vai emanar de você, levando essa luz que você pode dar para ele e que você vai receber em dobro, em triplo do plano espiritual superior, porque eles estão sempre querendo nos apoiar, nos orientar, nos inspirar. Resta apenas o quê? O nosso equilíbrio e a nossa vontade de sintonizar com eles. Vamos procurar cada vez mais vivenciar o Evangelho, buscar que as suas lições não sejam letra morta, que sejam vividas no nosso dia a dia. Você lê o Evangelho não como uma história que aconteceu há mais de 2000 anos, mas como uma coisa que acontece no dia a dia. Os exemplos, os ensinamentos de Jesus são perenes, são constantes no nosso dia a dia. Muito obrigado.